Geórgia, tá? E eu sou psicóloga junguiana há uns 32 anos, mais ou menos, tá? Com a maior parte da minha experiência é a experiência clínica, tá? Eu dou aulas de mitologia grega há mais ou menos uns 29 anos. Então é o seguinte, tá? Eu trago um pouco da minha experiência para vocês, no sentido de fazer um determinado acordo, né? Que acordo é esse? Pessoal, aula, né, é um outro espaço, tá? Esse espaço aqui, ele é um espaço de grupo de estudos. Isso significa que nós temos um texto, né, que todos nós, a princípio, estudamos, tá? E o objetivo da nossa reunião, mesmo que seja uma reunião online, é a possibilidade de nós discutirmos esse texto, tá? Então, eu diria assim: o meu papel é a possibilidade de coordenar o grupo, tá? Então, vamos dizer assim, eu tenho muitas vezes questionado vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Mas é A guria necessário tá mexendo o saco pra ver. que se compreenda que o grupo é um grupo de discussão e não um grupo de aula, tá? Por que eu estou fazendo essa ênfase? Porque faz parte da formação de vocês a possibilidade de vocês estudarem o texto e tentarem elaborar, tá? Tentarem juntar com o que vocês já sabem, tentarem explicar para os colegas ou mesmo tentarem perguntar o que vocês ainda não sabem, tá? Isso é muito diferente de ter aula, tá? Então, o que que acontece? Eu acho muito interessante porque justamente essa autora, ali na nossa introdução desse mesmo livro, tá? Ela falou um conceito que eu achei muito interessante. Ela fala em sistematização doutrinária. O que que isso significa? Sistematização doutrinária. A possibilidade de as pessoas repetirem os conceitos sem entender necessariamente o que que eles significam, tá? Então, o que que é importante, né? Eu vou repetir alguns conceitos que vocês já sabem, né? Em parte, a psicoterapia junguiana, né? Ela é também um processo pedagógico. O que que isso significa? Significa que vão chegar pessoas leigas, né? Caso vocês tenham, por exemplo, um atendimento em consultório, e vocês vão ter que explicar como é que as coisas funcionam. Ou seja, a pessoa não sabe nada e vocês vão ter que pegar essa matéria, né, que está aí explicada nos livros, e vocês vão ter que, de uma certa maneira, fazer com que essas pessoas consigam compreender. E isso só pode acontecer caso vocês já tenham esse tipo de prática, tá? Então é por isso que eu tenho uma determinada preocupação. Na minha vida profissional, muitas vezes eu me deparei, né, vamos dizer assim, com outros profissionais que sabiam repetir os conceitos. E isso é uma coisa ótima, maravilhosa. Mas quando as pessoas simplesmente repetem os conceitos, elas não estão emocionalmente comprometidas com aquilo. Ok? Então, nesse sentido, eu peço para vocês, abram os microfones, tá? Eu vou compartilhar aqui a imagem do texto, tá? E, por favor, vocês, aos pouquinhos, vão me apontando o que que vocês acharam interessante, o que que vocês têm vontade de comentar,
tá? O que vocês ficaram com dúvida, não tem problema, tá? Mesmo que pareça, entre aspas, tá? Entre aspas, tolo, os pacientes de vocês também não sabem. Quando eles chegam no consultório, eles também não conhecem os conceitos. E são vocês que têm que explicar. Então, em parte, é isso que nós vamos praticar em grupo, ok? Uns com os outros. Tá certo? Pode ser assim? Vamos lá? Joinha? Tá certo. Joia! Ótimo! Vamos então para o nosso compartilhamento aqui. Fiquem à vontade. Eu só estou assistindo. Jorge, essa imagem paternal, aí, esse elemento nuclear que o texto fala, é o arquétipo? Eu Aonde entendi. tu visse isso? Aqui na esquerda tem uma passagem que está assim: se considerarmos que no inconsciente de um indivíduo existe como elemento nuclear uma imagem paternal, como por exemplo, isso seria o arquétipo? Tá, vamos ver. Em que página tu tá, Wallace? Nessa mesmo que está sendo mostrado para a gente aqui, Tá, página 18, à aqui esquerda. onde eu estou indicando, Não, complexo. à esquerda, na página À da esquerda. esquerda, ok. Isso. Aí mesmo onde está o Tá, ponteiro. vamos ver. O que que os colegas entenderam da dúvida do Wallace? Qual é a tua dúvida com relação a isso, Wallace? Não, era mais mesmo para ter certeza se eu entendi certo, né? Esse núcleo, esse elemento nuclear, que ele diz que é uma imagem paternal, que ele dá o nome de uma imagem paternal, seria o Aham. arquétipo do pai, digamos assim. E aí que possa entrar em conflito com a realidade, que ele diz ali mais embaixo. Quando o choque entre a realidade e a disposição sensibilizada do indivíduo nesse sentido. Nessa parte do texto, eu entendi que existe aquele arquétipo, né, no inconsciente coletivo da imagem paternal. E aí acabou entrando em choque com a realidade dele e aí criou o complexo.
Foi isso que eu entendi mais ou menos do texto. Colegas, o que vocês acharam? Jorge, pelo que eu estou entendendo, assim, essa questão paternal, ela é um arquétipo. O que isso está representando, o que isso afeta, o que isso está interligado no inconsciente. E como isso vai se manifestar, e em que momento também vai se manifestar essa questão, esse arquétipo, né? Essa simbologia, que hora vai disparar, em que momento, que vai acontecendo nesse inconsciente, né? E como isso vai circular. Alguém discorda? Alguém concorda? Aí falou assim, não deixe de tomar dia nenhum. Não. Alguém entendeu diferente? Jorge, aí também fiquei pensando assim, a questão do significado, né, do pai e o sentido que essa palavra traz para a pessoa que carrega essa, né, para o ser, né, que o significado e sentido é diferente, né? Nesse sentido, a gente poderia pensar que os conflitos que existem dentro de um momento adolescente, eles possam ser o embate entre o arquétipo e o Uhum, complexo? uhum. Acredito que sim, Jorge, porque a adolescência é a formação, acho que é a questão da sua identidade, né, da construção da identidade ou da sua formação, saindo um pouco desses papéis, né? Estou viajando um pouquinho aqui. Uhum. Eu acho que é o primeiro embate, assim, como um descolamento, né, dessa figura. Porque tem uma hora que ele fala que não é nós que temos os complexos, né? Os complexos é que nos tem. Está aqui em cima. Eu não cheguei a ler esse livro porque eu tinha baixado num outro e não era o mesmo, aí eu fui ler um outro, Jorge, aí fiquei lendo mais A Busca do Símbolo, e então eu estou fazendo uma mistura. Tá, tranquilo. E li também a Flor de Ouro, né? E aí acho que eu me misturei tudo. Alguém gostaria de fazer uma associação dessa leitura com os
com a experiência de associação de ideias que o Jung propunha, porque foi por esse teste de associação de palavras que ele fazia, que de alguma forma ele descobriu a questão dos complexos. Mas qual é a relação que tem uma coisa com a outra que vocês estão lendo? Primeiramente, boa noite, né? Boa É, eu, noite. eu creio assim, nessa parte que você está pedindo essa contribuição, aqui no primeiro parágrafo da página 18, onde ele diz que cada complexo é constituído, segundo definição de Jung, primeiro de um elemento nuclear ou portador de significado, estando fora do alcance da vontade consciente. Ele é inconsciente e não dirigível. É justamente aí que a associação de ideias vai atuar. Que na medida em que ele pede para a gente associar certas ideias e palavras, enfim, a gente vai fazer isso um processo automático, sem passar pela mente consciente, que é onde eu creio que essa parte vai vazar. Essa parte dos complexos, elas vão saltarem, que é onde vai ser mais perceptível, né? Essa Sim. exposição deles. Mas existe uma diferença na reação, né, Tiago? Sim. E ao que se deve essa diferença? Diferença na reação se deve à bagagem pessoal, porque os complexos, eles são, né, se eu não me engano, creio fazer parte ali do coletivo consciente, então a parte que se diferencia da reação é justamente onde se mostra a parte nua e crua do indivíduo, né? Então, eu gostei dessa colocação, né? O Jung também coloca, né, vamos dizer assim, que o ego ou o eu também é um complexo. Sim, justamente por estarem fora da parte consciente, né? Que eles estão ali numa parte mais inconsciente, né? Não dirigível, né? Não controlada, não acessível ali. Que uma hora toma conta, outra hora está em segundo plano. Uma hora toma conta, outra hora está em segundo plano. E essa colocação é boa, mas essas diferenças, elas se devem ao quê? Eu não preciso que vocês me respondam, mas eu acho importante as perguntas para que vocês pensem, tá? Essa diferença baseada nas vivências de cada pessoa, a bagagem dela, a parte individual de vida, conteúdo. Eu acho que aqui na página 20 tem uma determinada parte que o Jung diz que os complexos inconscientes podem se enriquecer com associações. Está aqui. Jung acentua expressamente que os complexos, enquanto ainda são inconscientes, podem certamente se enriquecer com associações.
e ganhar uma expressão cada vez maior. Segundo ele, esses complexos eles só podem ser mutáveis quando eles se tornam conscientes, porque à medida que eles estão inconscientes, né, eles são os autômatos que não sofrem influência e crescem, né, na medida que são agrupados com associações. Então eles só podem ser trabalhados quando eles estão de forma consciente, que é o que o processo terapêutico vai trazer, que aí sim a gente pode modificar. É como se a gente observasse de longe, mas não pudesse mudar. E quanto a gente chega mais próximo disso, né, através do processo terapêutico, trazendo à tona, aí sim a gente consegue tocar e modificar. Eu já entendi diferente. Ali ele diz que eles jamais poderão ser corrigidos. Eles ganham força, ganham poder, digamos assim, mas eles não podem ser corrigidos. Mas eles podem deixar de influenciar a consciência a partir do momento que ele se torna consciente. Foi isso que eu entendi. Eu vou acrescentar no que vocês dois colocaram, através que eu acho que também é bem interessante. Do ponto de vista funcional, pode-se dizer que a dissolução de um complexo e a sua digestão emocional, isto é, a sua conscientização, apresenta sempre como consequência uma redistribuição de energia psíquica. Ótimo, entendi. Tá, então vamos tentar agora relacionar isso com o experimento de associação de palavras. Tem uma expressão, eu vou ajudar vocês. Ok? Eu entendo que essa questão dos complexos, ela obedece a algumas leis básicas da astrofísica, tá? Que os complexos, eles se comportam como planetas. Como assim? Os planetas, eles têm um comportamento que é o seguinte, a sua força gravitacional tem correlação com a massa. A massa de um planeta determina a força gravitacional. Ou Então, seja, quanto maior o planeta, mais força atrativa ele tem. Então, quanto maior a energia do complexo, mais atrativo a consciência ele vai ser, no caso. A Sim, consciência e outro corpo que ele está atraindo. Ou o sim. contrário. Então, quando tu vê os corpos celestes se movimentando, né, dentro do espaço, tu compreende que eles obedecem a uma trajetória de acordo com o poder gravitacional dos planetas. então os complexos eles se organizam de forma inconsciente devido à magnitude de cada um. Exato.
Mas no caso, todos eles orbitam a consciência, que seria o Sol, né, utilizando esse. Consciência é o espaço. Mais ou menos. É o seguinte, é que eles disputam esse espaço. Se tornando maiores na medida em que vão associando. Isto? É uma briga por poder. Aham, sim. Então, Interessante. sim, vamos lá. Eu vou falar do complexo do ego, né? O que que nós somos, né? Qual é a nossa definição de eu? Então, eu é um grupo de ideias com uma determinada, também com um grupo de emoções, revestidas de uma imagem com um nome. Então, por favor, vocês anotem essa definição e apliquem nos demais complexos. Então, vou seguir essa lógica do Wallace e do Tiago. Na medida em que esses complexos permanecem dentro do inconsciente, pelo seu poder gravitacional, eles vão atraindo mais conteúdo. E quanto mais conteúdo eles atraem, maiores eles ficam e maior é o seu poder gravitacional. Então, eles têm condições de disputar o lugar da consciência com o ego? Sim. Eu diria que a nível ideal, o ego deveria ser o complexo central da consciência. Mas ele pode estar sofrendo uma disputa com outros complexos. Um minutinho. Perdão. E por que eles disputam esse espaço? Então, foi o que nós estávamos comentando aqui. Vai, Tiago. Disputam o lugar para poder vir a consciência. Sim. O que eles querem na consciência? Quer se mostrar, tomar o controle. Eles querem se realizar. O ego é o único complexo que consegue se realizar. Ele se materializa, ele toma forma. O restante é tudo inconsciente. Eles não têm espaço de realização. Eles querem ir para a consciência para conseguirem se realizar. Quando então eles conseguirem entrar na consciência e tomar uma realização, eles vão se desmanchar. Essa força, né, vamos dizer assim, ela se desmancha. Essa força gravitacional se desmancha e ele volta em pedacinhos para dentro do inconsciente. Mas, para que isso aconteça dessa forma como eu estou falando,
é necessário que haja consciência do que está acontecendo. Caso contrário, ele simplesmente boia, né, para dentro da consciência, né, se manifesta e volta para o inconsciente. E em outro momento, por causa da sua força gravitacional, ele vai voltar a disputar o lugar com o ego. Então ele me lembra um pingo de tinta no balde d'água. Ele concentrado é forte, mas à medida em que ele é realizado, é a gota que pinga dentro do balde. Ela se dissolve. Isso. Aí, quando ela senta no fundo do balde, novamente ela se torna uma gota e começa toda a luta de novo para subir. Sim, muito bom. Então, quando ela chega na consciência ou na superfície e ela se desmancha, né, vamos dizer assim, tu deve imaginar o planeta com o seu núcleo energético. Então, se a pessoa consegue entender a questão do significado, ok, esse núcleo se desmancha e a energia solta. E volta fragmentada ao inconsciente. Exato. O que também me lembra o comportamento dos elétrons, Aham. que é baseado devido ao observador. Ele só pode ser realizado se for observado conscientemente. Ok, agora então nós vamos relacionar isso de novo com a teoria da associação de palavras, né? Porque, de uma certa maneira, há uma diferença na reação, né? Vamos dizer assim, da mesma forma como tu emite um som para um planeta e espera o eco. O som seria a palavra. Sim, E a gente, dependendo, e a gente dependendo. espera que ela seja associada devido à magnitude gravitacional. Exatamente. Então a resposta demora quando o complexo está É pequeno. energeticamente muito carregado. Hum, Então nós Então, estamos falando de energia psíquica. associação de palavras é a ferramenta que a gente consegue compreender e se comunicar de forma consciente com os complexos. Olha, existem outras formas, Tiago. Essa é Essa é uma delas. uma delas. Ótimo. Pessoal que está tímido, está só ouvindo, participem. Alguém ficou com dúvida? Vamos Jorge, continuar. Diga, Solange. só para voltar um pouquinho assim na questão da associação das palavras, né? Eu estou bem passinhos de tartaruga, né? Tá. Eu só o paciente ou só vai conseguir elaborar para, digamos, diz a palavra saúde, a pessoa teve uma reação, né? Ela só vai entender quando aquilo fizer um sentido para ela, quando ela entender o porquê ela está. Essa palavra trouxe essa reação, Olha, ou eu estou fazendo uma confusão? ali na página 24, eu fiz alguns apontamentos aqui, então eu vou junto com vocês. Tá. Tá?
porque ele fala lá pelas tantas aqui. Espera aí. Porque ele fala em valor. Então, quando se fala em valor, tá? Porque eu vou voltar aqui para 21, tá? Porque no... Solange, tu me lembra dessa questão, tá? Porque eu acho que tu levantasse uma questão importante, Tá. tá? Mas eu vou ainda ficar um pouquinho nessa página para falar dessa frase. Os sonhos demonstram a questão dos complexos de forma plástica. Eles demonstram plasticamente, ou seja, eu vou repetir, de forma artística. Da mesma forma que a associação de palavras é um caminho para a gente entrar, o conteúdo onírico é uma comunicação de dentro para fora. Sim, então, no teu sonho, o teu personagem representa quem? Inconsciente. O teu personagem no teu sonho representa o ego. O ego. O ego. Tu, no teu sonho, é o ego. Eu vou pegar aqui uma outra imagem, tá? Espera aí um pouco. É o ego, que é a É minha o ego. representação de todas as bagagens, todo o meu conteúdo. Quando a consciência se apaga, ok? Entrei no sono, a consciência se apaga. Então, o eu, ele entra dentro do inconsciente. O ego, ele não se desfaz. O que se desfaz é a consciência. Então, quando esse ego entra dentro do inconsciente, ele encontra uma representação simbólica, ou, como o Jung colocou, uma representação artística da maneira como esse inconsciente está funcionando e das relações das partes com esse ego. É o turista que vai para o carnaval, né? Bloquinho de rua. Isto, tá? Então, o pessoal que está aqui no nosso grupo, que me perdoe, tá? Se existe entre nós uma Ana, mas a Ana é o meu exemplo preferido, tá? E aí eu entrei dentro do meu inconsciente. O inconsciente, a primeira coisa que faz, a pessoa vai relatar o sonho, ok? Então, a primeira coisa que ela faz é descrever o cenário. Ela descreve o cenário e depois chegam quem? As outras personagens, tá? Então, vamos dizer assim, a minha outra personagem preferida de exemplo é a Ana. E aí eu encontrei a Ana. Né? Vamos dizer assim, nesse momento aqui eu estou sendo a paciente de vocês. E aí eu encontrei a Ana. Vamos lá, me perguntem. Que Ana? Que Ana você encontrou? Que Ana, né? Eu falei para vocês, anotem aí, né? O complexo
é um grupo de imagens, um grupo de ideias e um grupo de emoções revestidos de uma imagem que contém um nome. Tá aí, ó, Ana. Encontrei a Ana. Lógico, vocês, como terapeutas, vão me perguntar: que Ana? E aí, o que que eu vou descrever? O complexo. Exatamente. O grupo de ideias, o grupo de sentimentos revestidos de uma imagem com um nome. A Ana. A Ana. Ana complexa. Aham. Tem até sobrenome. Daqui a pouco a Aham. gente cria o CPF da Ana. Ô, Jorge, isso é interessante porque normalmente nós sonhamos com pessoas que conhecemos, né? Então a gente relaciona os nossos complexos, né, com pessoas do nosso cotidiano. O que também faz sentido porque normalmente nesses sonhos, por mais que a gente conheça aquela pessoa, às vezes ela não tem a mesma imagem que ela tem na realidade. Então ela toma uma outra forma, uma outra imagem. E a gente sabe que aquela pessoa é aquela pessoa, mas ela tem características distintas que são introjetadas pelo complexo. A gente acaba vendo o complexo e não aquela pessoa realmente. Agora tu levantou uma questão bem interessante, Wallace. O que nós pensamos a respeito das pessoas é o que elas são? Não. Não, é o que projetamos. Sim. É o que a Ou gente talvez o que nós tenhamos a necessidade de pensar delas. está mais associado com o que a gente deseja que elas sejam, né? Olha, como falou o Jung, a gente não tem necessariamente o controle dos complexos. Eles são uma das principais características dos complexos é a possibilidade de eles serem autônomos. Ou seja, eles são totalmente independentes da vontade do ego. Né? Quando a gente fala em vontade, a gente fala no ego. Os complexos são anarquistas. São. Não segue lei, não segue nada. Não, eles seguem a lei deles. Deles, né? É a deles. Não respondem ao ego. Não, não necessariamente. E daí é que o Jung propõe justamente uma relação. Tiago, eu acho que tu falou uma coisa muito importante. Às vezes, o que acontece num primeiro momento da nossa vida é que nós temos muita necessidade de que o ego mande. Sim, porque de certa forma a gente queria que as imagens que nós temos de forma consciente, inconsciente, as representações, fossem as mesmas. Uhum. Só que não necessariamente elas são, porque eles só cumprem, né, o critério de ser uma imagem com nome. O conteúdo ele é autônomo. Então, talvez quando as pessoas começam a descobrir essa questão da autonomia,
elas possam justamente fazer no inconsciente também a projeção do mando. Então, se não sou eu quem manda, então é o inconsciente quem manda. Sim, gente passageiro. Uhum. É, verdade, gostei. Agora, então, nós vamos passar para um. Eu vou voltar o mesmo slide. Porque, de uma certa maneira, né, eu acredito que a professora Denise tenha falado que todo complexo se enraiza num arquétipo. Então, o complexo do ego, ele se enraiza no arquétipo do self. E o que eu sempre digo e o que eu sempre pergunto para as pessoas, porque energeticamente eu coloquei aqui um limite, né? Vamos dizer assim, eu sempre digo, olha só, eu não consigo desenhar esferas, então eu desenho bolinhas, ok? Círculos, eu desenho círculos. Mas essa esfera, de uma certa maneira, é apenas uma representação frente à questão da esfera da consciência e do ego. Porque nós não sabemos qual o tamanho que o inconsciente tem. O que nós sabemos de cara é que o inconsciente ele é muito maior do que a consciência. E se necessariamente essas questões de tamanho se referem à quantidade de energia, o que eu posso deduzir disso é que o inconsciente ele tem muito mais força do que a consciência. Então, se fosse uma questão de mando, né, vamos dizer assim, e nós sabemos disso, que o inconsciente ele pode nos apagar. E se ele pode e ele tem essa força, por que nós continuamos conscientes? Boa pergunta. Porque o inconsciente quer. Eu até vou dizer diferente, Wallace. Eu Ele deixa. concordo. Sim, porque a consciência e o ego cumprem com uma função. É o modo operante, né? Não se trata necessariamente de comando, mas é a forma como funciona. Sim, eu diria que nesse sentido, esse aparelho psíquico é uma grande fábrica e o ego é o administrador. Pode haver uma rebelião interna? Sim, Pode. Por que não acontece? porque ia quebrar o modo de funcionamento. Porque é uma desvantagem também para o próprio inconsciente. Ia Porque, rasgar o saco do conteúdo, sim, vazar coisa para todo lado. Então é melhor manter a ordem. sim, então há uma moeda de troca. Hum. Há interesse dos dois lados.
Cada um cumpre o seu papel, né? Uhum. Então, de uma certa maneira, vou voltar à questão energética, porque eu acho que é importante. Nós estávamos falando de algum complexo, né, vamos dizer assim, que consegue vir para a consciência, desmanchar-se, deixar aqui a sua energia, que acaba ficando integrada ao ego. Ok? Tá certo? E uma parte se desfragmenta e volta para o inconsciente, mas o que que acontece, tá? Essa consciência, tá? Ela migra de lugar, porque houve uma mudança. Consequentemente, essa migração de lugar vai fazer com que esse ego espelhe o self em outro ponto. A função do ego é espelhar o self, realizar em suas múltiplas facetas. E o conteúdo mais próximo que existe da consciência para fazer essa mudança são os complexos. Esse é o ponto-chave do equilíbrio. Sim. Que o inconsciente tem os complexos que são necessários para que o ego possa realizar o self. É que o self ele vai mandando, né, vamos dizer assim, os complexos para perto da consciência, de acordo com o que essa consciência tem capacidade de absorver. Sim. Por isso que o conteúdo onírico, apesar de ter sentido, muitas vezes não é compreendido. Não Sim. naquele momento. Não naquele momento, né? Conforme for melhorando, aumentando o significado, a simbologia, até que um dia tem um insight de compreensão. Sim, e de acordo com essa questão dessa autonomia, outra coisa que nós devemos compreender, que eu acho que é muito interessante, tá? É que o inconsciente tem uma linguagem diferente da consciência. Uma linguagem própria, né? Sim. Aí ele filtra o que ele quer dizer de uma maneira que a gente possa entender, né? Ele minimiza, ele fala, ah, não, desse jeito ele entende, então manda assim. Ou eu usei outro dia, né, com o meu grupo de mitologia grega, eu estava dizendo para eles que a relação com o inconsciente é um jogo de imagem e ação. Isso, é isso que eu tenho em mente aqui. Que ele fica lá gesticulando milhões de coisas e o consciente fica, isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Não, isso, é aquilo. Exatamente. E ele, não, cara, um cavalo com asa. E ele, ah, um grifo. Não, cara, um cavalo com asa. Um Pégaso. Não, cara, um cavalo com água. É isso. Pessoal, por favor, nós estamos recém no início do capítulo e faltam 5 minutos para a gente terminar. Tá? Então eu vou fazer alguns apontamentos gerais. Ele diz na página 28 que os complexos geralmente se constituem de conteúdos não digeridos,
que é diferente de conteúdo reprimido. Eu quero lembrar uma coisa que é muito interessante e muito importante na psicologia junguiana. Os conteúdos inconscientes, eles não podem passar todos ao mesmo tempo para a consciência por uma questão de espaço. A Não dá para consciência... colocar, né, Marte dentro da Terra. Exatamente, não consegue. É uma questão de espaço. Então, não é uma questão de conteúdos necessariamente ruins. Podem ser conteúdos ruins para uma determinada necessidade de manifestação da consciência. Então, vamos dizer assim, se necessariamente o meu ambiente necessita que eu seja uma pessoa inflexível, dura, ou mesmo respondona, vamos dizer assim, né? Então, a possibilidade de eu ser boa, flexível, né, legal, ela fica dentro do meu inconsciente. Tá? Outros apontamentos. Existem dois tipos de complexos, né? Então, os que estão dentro do inconsciente, que passaram da consciência para inconsciente, e os que sempre existiram dentro do inconsciente. Tá? Os complexos, eles têm duas naturezas. Eles podem ser doentios ou sadios, e eles têm duas formas de manifestação, que pode ser positiva ou negativa, de acordo com a atenção que a consciência dá. Tá? Na página 33, diz o seguinte, é a parte mais importante, que apenas a interpretação a nível simbólico liberta o complexo. E interpretação a nível simbólico comporta a parte intelectual e a parte emocional. Está aí a resposta para Solange. Tá? Ok, E a Chátia. joia. E por último, tá? Já que faltam os nossos, nós estamos aí estourando o tempo. Por último, a função dos complexos é levar os conteúdos do inconsciente para a consciência, evocando uma força criadora. Tá? Então, eu vou aqui ainda compartilhar, vou fazer o convite para vocês, tá? Então, que dias, Vanessa? Me lembra? Ah, tá aqui, 29 de abril e 6 de maio, nós vamos ter encontros de mitologia e psicologia analítica. Vocês vão poder ter a possibilidade de experimentar essa questão de interpretação e mesmo vivência de arquétipos, tá? Então, nesse primeiro encontro, no dia 29 de abril, nós iremos ver o mito de Prometeu e o mito de Narciso, tá? Vou fazer uma ressalva aqui. Mito de Narciso muda vidas, tá? E no dia 6 de maio nós vamos ver Hermes e Édipo sob um enfoque não freudiano, mas sobre um enfoque junguiano. Ok? Deixa eu ver aqui, vou parar. Vanessa, recados? Você já o deu. Seria o convite para o curso. Então tá tudo certo. Ok, pessoal. Alguma observação, alguma pergunta, alguma colocação? Eu gostei muito, tá? Poucas pessoas conseguiram participar. Eu vou pedir para vocês que pensem na possibilidade de participar mais, tá? Nos outros grupos, que pensem na possibilidade de fazer essas associações de ideias, que vai ajudar muito vocês profissionalmente, tá?
Vanessa, tem uma pergunta aqui. Tem uma data limite para se inscrever para o curso? Não tem data limite. Só que como começa em maio, a gente pede sempre que vá já se inscrevendo para garantir sua vaga, tá? Ok. Vanessa, quer terminar, por favor? Claro, então se não tem mais nenhuma observação, mais nenhuma pergunta, então terminamos hoje o grupo de estudos em analítica. E nos vemos daqui a 15 dias, se eu não me engano, certinho. Tá, pessoal, muito obrigada. Estava ótimo.